cover me. You cover me. I appreciate it. A mystery. It's amazing how your patience with me, God will never leave. You don't give up on me. Don't ever leave. Help me. Help me to see like you. Like you. No matter what I go through, hey, everything's working for my good for a way. Let me tell you what he does. He saves the day. And he will. He will come through. Hallelujah.
Eu sou o pastor Leandro Rodrigues e estou passando aqui para confirmar minha presença na primeira quarta-feira da virada, que acontecerá aí, na Nova Vida de Vila Rosalia, igreja muito bem mentoreada pelo querido pastor Ney Teodoro. No dia 3/12, Deus me deu uma palavra no meu coração para compartilhar com você. Deus te dará uma mensagem de esclarecimento que vai fazer você virar o ano debaixo de um direcionamento. Se eu fosse você, eu iria, e se você não for, só você não vai. Deus te abençoe. Pessoal, graça e paz, olha só, tá chegando dezembro. Eu tenho uma novidade muito especial para você. Todas as quartas-feiras de dezembro, todas as quartas-feiras nós vamos viver as quartas-feiras da virada, as quartas-feiras da virada. Então dia 3 agora vai estar o pastor Leandro. O pastor Leandro da Assembleia de Deus vai estar nos abençoando aqui, trazendo uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. No dia 10, quem vai estar conosco é o pastor Marcelo Graça. O pastor Marcelo Graça é o pastor da Advec da Penha. Você conhece ele, né? Então tenho certeza que você vai sair daqui com uma chave na mão para abrir as portas de 2026. No dia 17, quem vai estar conosco é o pastor Cléo Holanda, pastor e doutor Cléo Holanda, da Igreja de Nova Vida. Não é isso? Vai estar nos abençoando. Querido, vai ser um dia maravilhoso. Tenho certeza que vai ser uma noite, quer dizer, maravilhosa para todos nós. No dia 24, a partir das 10 horas da noite, eu vou estar fazendo uma live, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, que vai ser a noite, né, de Natal, dia 24 para 25, vou estar abençoando sua casa e o seu lar numa live muito especial. No dia 31, o dia da virada. Venha pegar o seu óleo, venha trazer a sua oferta de amor, né, para abrir essas portas financeiras da sua vida. Eu tenho certeza que vai ser uma noite ímpar. Já estou preparando uma palavra, o pessoal do louvor está preparando os louvores no dia da virada, então você é o meu convidado, tá bom? São 5 quartas-feiras, querido, são 5. É imperdível, você não pode perder agora em dezembro. Espero por você em todas elas, eu espero por você, olha. Confirme isso aí, coloque na sua agenda, vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Eu espero por você, Deus te abençoe rica e abundantemente. Até já, queridos! As minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, lamparinas. Diga isso a ele essa noite. Só estou esperando, só estou esperando o barulho dos seus passos. Põe a mão no seu coração e diga isso essa noite. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Pega suas mãos aos céus e diga: eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata.
Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, Pai. Receba a nossa adoração, Deus. Receba o nosso louvor, Pai. Se faça presente aqui em nosso meio, Senhor, pois Tu és bem-vindo aqui entre nós, Deus. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim ordena Yahvé, o nosso Deus de Israel: escreve sobre no rolo do livro das palavras que eu te disse, porquanto dias bons virão, diz o Senhor, em que mudarei o destino do meu povo. Mudarei o destino do meu povo. Ele fala Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles dela tornarão porção, e saberá que eu sou o Senhor Deus. Amém? Erga suas mãos aos céus. Pai, obrigado por tudo isso que Tu tens colocado em nosso coração. Obrigado pela oração. Obrigado por tudo que aconteceu aqui. Você pode levantar suas mãos aos céus e glorificar ao Senhor, agradecer a Deus pelo dia, pelo tempo que Ele nos deu. Oh, aleluia! Santo é o Teu nome, Jesus. Apresentamos nosso culto a Ti, Senhor. Apresentamos nossas vidas a Ti, Pai. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Muda destinos nesta noite. Vem com Teu Espírito sobre nós. Aleluia. Bendito é o Teu nome, nosso Deus. Nós oramos nesta noite, Pai. Abençoamos Vila Rosalia. Declaramos Tua graça sobre o Teu povo e sobre essa igreja. Abençoa nesta noite os músicos, aqueles que vão estar nos conduzindo em louvor e adoração, aqueles que estão aqui, aqueles que estão vindo, Pai. Toma em Tuas mãos, nós Te louvamos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Digam todos amém. Dê uma salva de palmas a Jesus.
assim. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga a perseguição. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Suas palmas. Diga assim, ó. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Suas palmas. Aleluia, aplauda ao Rei nessa noite. Aplauda ao Senhor, dono das nossas vidas, dono dos nossos corações, aquele que é digno de todo louvor, toda adoração. E somente por Ele, pelo sacrifício dEle naquela cruz, nós somos livres. Nós temos liberdade para cantar, para pular, para nos alegrarmos na presença dEle, amém? Aplauda o Senhor nessa noite, mais forte que você puder. Aleluia! Nós estamos assim, ó. 1, 2, 3, vai! Cante assim. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito, eu sou livre, grite! Eu sou livre,
Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito: eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. A igreja com as palmas assim, ó. Celebre a sua liberdade. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito: eu sou livre, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, e as trevas fugirão. Então grite nessa noite: eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Adorem ao Senhor. As palmas. Sou livre, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre. Nós somos livres para adorar o nome do Senhor. Se você crê nisso, aplauda Ele nessa noite. Aleluia! Aplauda mais forte ainda ao Rei dos Reis. Ele está aqui nesse lugar. Aleluia.
Aleluia. Ele está sempre conosco. Por mais que pareça impossível, por mais que pareça que não vai acontecer, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não há uma promessa que Ele deixe de cumprir na sua vida, na minha vida. Se Ele prometeu, acredite, Ele vai cumprir. Ah, está demorando, mas não é no seu tempo, é no tempo que Ele escolheu. Mas é importante nós lembrarmos que Ele nunca perdeu o controle. Por mais que venha a noite, o dia sempre vai amanhecer, sempre virá um novo dia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre, cante! E esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus, haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Cante! Aquilo que parecia aquilo que parecia aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. E haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Declare: haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Então diga aquilo que parecia e aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Então peça a Ele: usa-me, usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, Senhor, usa-me, sou a tua imagem.
filho de Davi, aquilo que parecia só igreja. E aquilo que parecia ser minha morte, sou um milagre, estou aqui. Você que é um milagre, aplauda o Senhor nessa noite. A situação parece difícil, mas Ele é fiel para mudar a nossa história. Aplauda o Senhor. Todos nós somos um milagre, todos nós estamos aqui nessa noite. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu milagre, pelo Teu poder nas nossas vidas. Nós sabemos que não há lugar melhor do que estar na Tua presença. Aleluia. Não há lugar melhor do que estar na Tua presença, Senhor. Só Tu és santo e digno de louvor, Senhor. Só Tu és digno de ser adorado aqui nesse lugar. Que nossas vozes, nossos dons sejam instrumentos para a Tua glória, para o Teu louvor. Sem Ti não somos nada, Pai. Você que conhece, cante conosco. E não há lugar. Diga isso. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. E só nesse lugar o medo perde a vez. E dá lugar à fé. Capaz de que a igreja do Senhor? Capaz de me levar, que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é questão de conseguirão, mas a resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Então diga que não há lugar melhor. Não há lugar. Diga isso, igreja. Que o lugar que eu sinto, e o Senhor está. E só nesse lugar, só nesse lugar,
capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é questão de fé. Como eles conseguiram, mas nós sabemos. A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Cante a resposta. A resposta é que desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A igreja canta mais uma vez a resposta. A resposta é mas eu sei vai ser como tudo que Ele vai ser perfeito. Nós não sabemos quando Deus irá fazer, se Ele vai fazer hoje, amanhã, semana que vem, ano que vem, daqui a 2 anos, mas uma certeza que nós temos é que quando Deus faz, é perfeito. Quando Ele faz, não há homem que possa impedir, não há nada que possa impedir, porque é perfeito, é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Se você crê nisso, aplauda Ele nessa noite. Aleluia! Nós adoramos o Teu nome, Senhor. Só Tu és digno de toda adoração. Nós cremos nessa noite. Nós já podemos sentir o Teu poder aqui nesse lugar, mas nós continuamos pedindo: venha nos visitar, visita nossa casa, visita aquele nosso parente que está no hospital, visita aquele nosso parente que está precisando da Tua presença, que está precisando do Teu poder nesse momento, e venha trazer algo novo sobre as nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nossa geração, sobre o nosso país, sobre a nossa cidade. Aleluia! Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Peça a Ele, Espírito. Então agora de todo o seu coração cante: eu quero viver. Eu quero viver. Fazendo todo medo desaparecer.
eu quero viver algo novo. Vem nos visitar, Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Peça a Ele, Espírito. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Peça a Ele. Peça a Ele nessa noite, Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito do Senhor, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia esse lugar. Incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 Senhor. Incendeia, 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 incendeia. Aleluia! Incendeia esse lugar, Senhor. Assim como na Tua palavra diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos ali, e decaiu sobre ele línguas partidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo,
Que nessa noite nós possamos ser cheios de Ti, cheios da Tua presença, cheios do Teu amor. Incendeia as nossas vidas, Pai. Faça o nosso coração arder mais uma vez por Ti. Arder de amor pela Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Estenda suas mãos para a Vila Rosali, queridos. Vamos orar por esse bairro, Pai, em nome de Jesus. Eu quero entregar esse bairro em Tuas mãos, Pai. Quero te pedir que Tu lance Teu fogo em cada canto deste bairro, Pai. Em cada rua, Pai. Que esse bairro seja inundado pelo Teu Espírito Santo, Senhor amado. Espírito, desce como fogo nessas vidas. Desce como fogo em cada lar. Ó Pai, em cada casa, ó Pai, que está dentro desse bairro, ó Pai. Toma com Tuas mãos de poder. Ó Pai, trabalha nos pais de família, Pai. Quebra todo espírito maligno. E que Teu nome seja glorificado, Espírito Santo. Ó Pai, que caia por terra todo espírito contrário, e que Teu Espírito Santo possa, ó Pai, trilhar um caminho especial sobre essas vidas. Se você crê assim, queridos, declare. Eu quero que você declarar. Declare com a sua boca. Declare com a sua boca. Declare com a sua boca. Se você mora aqui, se você mora em alguma rua dessa, declare com a tua boca: eu quebro essa maldição em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Faça aí, faça, abra a sua boca e glorifique ao Senhor. Aleluias. Declaramos a Tua graça, Espírito Santo, e o Teu poder, ó Pai, inundando essas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Digam todos amém. Digam glória a Deus. Aleluia, Pai. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Amém. Dê um abraço no seu irmão. Diga a ele que Deus te abençoe rica e abundantemente. Anúncios, cadê a Jana, por favor, vem aqui na frente. Amém, vamos ouvir os nossos anúncios, queridos, daqui a pouco eu volto. Boa noite, família, tudo bem com vocês? Deixa eu dar um anúncio aqui, próximo sábado, 6/12, não vai ter o culto JPEG, amém? Jorge Alexandre pediu para avisar que no dia 13 vai ter uma confraternização e ele vai passar mais informações no grupo. Então, jovens, fiquem aí atentos. Curso Aliança, gente, quem ainda não fez, vamos ter novas turmas, serão 2 turmas no mês de março do ano que vem. Então, só tem 4 vagas, acaba muito rápido, né? Amo vocês, pode repetir. Acaba muito rápido, porque são pessoas não só da nossa igreja que procuram esse curso, tá? Pessoas de outras igrejas também desejam fazer. Então, quem tiver interesse, pode me procurar no final do culto, meu esposo, Léo, a Fer, Silvana ou Dani também, para mais informações, também. Quartas da Virada, a tia Vivi acabou de me falar que ela quer falar, amém? Quartas da Virada, gente, esse mês de dezembro, como o pastor informou, não vamos ter culto às terças. Os cultos serão às quartas-feiras e teremos as nossas Quartas da Virada, amém? Próxima quarta, dia 3, vai ser o pastor Leandro. Então, gente, não venham na terça, venham na quarta. Em dezembro, teremos culto na semana somente na quarta-feira, amém? Quarta-feira também pela manhã, temos o Bom Dia Espírito Santo a partir das 8h30, amém? No domingo, às 8h30, temos a nossa EBD, às 10 o nosso culto matinal e às 18 ao culto ao qual estamos fazendo parte, amém? Agora chamar também a Sil para falar do retiro de casais. Logo após, a tia Vivi também vai vir falar do Geração Vida. Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. Paz do Senhor, igreja, amém? A gente vem comunicar que ano que vem nós vamos ter o nosso retiro de casais, tá? Que é a 2ª lua de mel, tá? Então, é para casais, tá? Não é o retiro de família, tá? Então, se você tem o seu filho, arruma alguém para ficar com ele. Então, vai ser em setembro, tá? De 13 a 15 de setembro, tá? Sexta, sábado e domingo.
vai ser em Teresópolis, é 2 horinhas daqui, né? 2 horinhas. Nós fomos agora recentemente lá, um hotel muito bom, não é um resort, tá? Então, já se prepara, não é um resort, mas é um hotel muito bom, e tem todas as refeições inclusas, tá? Então, nós vamos estar parcelando em 10 vezes, contando a partir de dezembro, tá? Então, tem standard, superior e chalé. Então, depois fala comigo para ver os valores, tá bom? E não deixa de dar um nome, por quê? Já são só 40 vagas, só temos 27, tá? Então, já dá um nome para reservar, porque, senão, se deixar para ficar falando muito depois, não vai dar tempo e você vai ficar sem vaga. Atualizando aí que já foram mais 4 preenchidas, só tem 22, tá, gente? Então, corram. No final do culto, nós vamos estar ali embaixo. A chegada ao hotel lá vai ser na sexta-feira, a partir das 4 da tarde. Vamos ficar até 5 da tarde. Vão ser 4 refeições. E a gente teve o prazer de estar conhecendo o hotel lá, super bacana. Essa semana a Fê vai estar confeccionando aí um pequeno vídeo, as imagens, para a gente poder estar mostrando aqui o hotel a vocês. Um lugar super agradável, super... Está passando? Um local super agradável, bom, montanhoso, gostoso, clima delicioso para você e com o seu esposo, para você e com a sua esposa. Um lugar agradável que acredito que... Só para casados, tá, irmão? Acredito que vão ser tempo de vocês fazer a sós de vocês dois, né? Um tempo de renovação, um tempo de reflexão. Vai ter algumas palestras, não vai ser o tempo todo, para o pessoal aproveitar bem o hotel, mas no final a gente vai estar ali embaixo ali. Procura eu, a Seu, a Fê, o Léo, que a gente vai estar ali embaixo ali, para pegar o nome de vocês, que acredito que vai voar essas vagas, tá, gente? Então, corram, vai ser em setembro, a gente não jogou para dezembro. A gente sabe que em dezembro o pessoal é muita correria, negócio de Natal, confraternização na firma. E em setembro estava uma data acessível. Então, vocês corram, precinho super de Deus, para você estar conosco lá, tá bom? Obrigada pela oportunidade, Vivi. Boa noite, Igreja Paz, tudo bem? Estamos aqui, eu e Thaís, para falar um pouquinho do trabalho de Geração Vida, que vai estar começando, né? Amanhã, praticamente. E hoje as crianças, graças a Deus, vieram. Falei, pastor, estou feliz que está cheia a salinha. Temos bastante crianças. E a tia Thaís, a gente preparou uma atividade para as crianças que vai para casa hoje. E é uma atividade para a família pendurar na geladeira, no quarto. Fala um pouquinho, tia Thaís, da trilha. É tímida, ela... larguei a turminha para vir aqui com ela. Vai. Menina tão inteligente, linda dessa. A paz, igreja. É um devocional que nós iremos estar fazendo com a criança. E aí nós temos aqui o QR Code, que nós temos o grupo do Ministério Geração Vida, e a gente vai estar colocando o devocional todo dia, até o dia 24, que é uma devocional que vai estar explicando o verdadeiro sentido do Natal. E essa trilha de boas ações são umas tarefinhas que eles vão ter que fazer todos os dias, e seria interessante postar fotos e vídeos lá no nosso grupo, que aí a gente vai ter uma interação melhor com as crianças, né? É isso, gente. Então, assim, olha as atividades. Escreva uma carta para uma pessoa especial. A família vai escrever junto, né? Às vezes pode ser alguém de perto, pode ser alguém de longe. Cante um louvor em família. Tudo assim, gente. Nada difícil, não, tá? Quem não tem essa prática com seus filhos, sobrinhos, netos, passa a ter. E é uma preparação para eles entenderem, né, o sentido, né, o porquê que Jesus veio, o que ele veio trazer para a gente. E aqui tem várias atividades, é uma trilhazinha, quem que tiver dado em casa, quiser jogar, mas a ideia é ir passando e ensinando para eles, tá bom? Fiquem com Deus, uma semana abençoada e bom culto. Só dando ênfase maior às coisas. Não me engano, 10, vai ser 3, 10, 17, 24 e 31, são 5. Então, entenda, essas 5 aqui, esquece o culto de terça-feira e vem na quarta. Então, entenda, ó, terça-feira, dia 13, vai estar conosco o pastor Leandro. Quarta-feira,
Dia 3 vai estar conosco o pastor Leandro. Na quarta-feira, dia 10, vai estar conosco o pastor Marcelo Graça, da Advec da Penha, amém? Dia 10. Dia 17 vai estar conosco o pastor Cléo Holanda. No dia 24, o que o pastor vai estar fazendo? Uma live para todos os membros da igreja. Então, abra lá, vou mandar o link para vocês. Eu vou estar orando junto com vocês e abençoando a sua noite de Natal. E no dia 31, o grande culto da virada, amém? No dia 31 eu vou entregar aos irmãos o óleo, tá? Está lá em cima uma coisa muito linda que eu preparei para os irmãos, entregar o óleo. Essa semana agora já vou estar entregando um envelope para os irmãos. Dentro do envelope você sabe que você tem um pedido de oração, que você vai encher os seus pedidos de oração. São 7 pedidos, quantos você quiser. Se virar outra folha pode escrever também, fique bem à vontade. Eu só numero até 7, mas você fique bem à vontade. E logo após a virada, 6 horas da manhã, virou 6 horas da manhã, eu vou para o monte e fico ali. Muitas das vezes sou eu e Felipe que sobe, né, Felipe? O monte, a gente ora, vamos incinerar os pedidos logo no dia 1º, amém? E o seu envelope, você vai fazer uma oferta de amor para a casa do Senhor, amém, amados? Olha o que eu estou dizendo, você vai dar uma oferta de amor para onde? Para a casa de quem? E essa oferta é bem específica. Deixa eu explicar aos irmãos. Ano que vem, a gente faz 25 anos, sim ou não? Em julho, a gente faz 25 anos. Então, essa oferta, ela não vai fazer obra aqui, nada. Ela vai ser guardada para os 25 anos. Por quê? Os departamentos vão fazer aqui um trabalho, eles já estão pensando em um trabalho assim, bem misturado, um trabalho muito gostoso. E também tem uma surpresa que nós vamos fazer no mês de julho, com toda a igreja, uma surpresa. Aí você vai ver o que a sua oferta vai gerar para você mesmo. Uma surpresa que nós vamos fazer, que eu acho que todos vocês vão gostar. Surpresão. Você não tem ideia. Algo assim extraordinário para toda a igreja. Acho que a igreja vai ficar muito feliz em receber aquilo que nós vamos dar para os irmãos em julho. Então, observe, a sua oferta vai gerar esses recursos para a gente criar essas coisas aí. Então pense bastante, pense na sua oferta não vai pagar a conta de luz, sua oferta de final de ano não vai fazer nada disso, vai ter algo específico para você mesmo. Ouçam, amém? Então prepare o seu coração, domingo que vem é Santa Ceia de manhã e à noite, não esqueça, domingo que vem tem Santa Ceia manhã e noite. Pela manhã eu vou estar falando do envelope, vamos estar orando, ungindo, pedindo a unção de Deus sobre o óleo, e à noite também vamos fazer isso, tá bom, gente? Vamos também estar entregando o envelope para os irmãos, com os pedidos, e também no dia nós não vamos distribuir envelope aqui no dia 31, amém, amados? O envelope que você levou para casa é o que você vai trazer. Pastor, você está pedindo o quê? Que eu dê tudo? Não estou te pedindo isso, estou pedindo que você dê uma oferta, a melhor oferta que você puder dar, faça isso, você vai ver como vai ser revestido para você mesmo, nesse ano de 2026, logo em julho. Preste bem atenção, segura essa data. E logo em janeiro, logo depois, no dia 3 de janeiro, bota aí, 3 de janeiro. Não, bora falar direito, 3 de janeiro. Ah, agora sim está falando direito, né? Cadê os homens falando 3 de janeiro? 3 de janeiro! É isso aí, tem homem nessa casa. E as mulheres? 3 de janeiro! Eita, soprando elas, né? Soprando, né? E vai embora, né? Vem cá rapidinho, Daniel, que eu esqueci o que eu ia falar aqui. Eu estou falando tanta coisa que eu esqueci de escrever. Mas ele vai falar no meu ouvido aqui, eu vou lembrar, aí vai. Ele perguntou para mim assim, o quê? Lembra ele que é? Entenda, nós fizemos um retiro aqui com eles que o nome foi Expectativa e Realidade. Amém? Expectativa versus realidade. Então, no dia 3, eu vou estar falando sobre expectativa versus realidade. Você botou no papel 7 pedidos. Amém? Qual a sua expectativa? Né? E a realidade daquilo? Porque a gente fala assim, eu quero uma casa. Amém? Amém? Eu quero uma casa. Mas você acha que a fé é a convicção das coisas que a gente não vê, mas queremos que vai acontecer. Amém? Mas a fé sem obra é o quê? Expectativa versus
realidade. Então, se você tem uma expectativa, com certeza você tem que o quê? Trabalhar. Você vai esperar a casa cair do céu na tua cabeça? Não. Tem pessoas que pensam assim, a fé é tão grande que alguém vai me dar uma casa de presente. Também quero. Você quer uma casa de presente? Você quer um carro do ano de presente? Eu também quero. Mas eu digo uma coisa para você, tudo que eu consegui na minha vida foi com esforço. Tudo eu consegui com esforço. Eu comprei a casa de São Mateus com muito esforço. Casa de São Mateus, onde é a igreja hoje, Nova Vida. Aquela casa ali foi eu que comprei para mim, para minha família, e Deus num dia chegou para mim assim, o que eu te dei você me devolve? Eu falei, agora, devolvi a casa. Hoje eu não tenho casa, né? Hoje, quer dizer, eu tenho casa, amém, amado? Só que ainda não é minha, mas vai ser em nome de Jesus, amém? E lá no Morro da Caixa d'Água, tá limpinho, não tem uma barricada lá, gente, coisa linda, você pode entrar lá com o carro, passear pelo morro todo, ir lá em cima na caixa d'água, na bacia, você pode andar aquilo tudo, que coisa linda, a molecada na rua, sabe, a molecada lá brinca de patinete, na tua rua não tem isso não, tem? Na minha brinca de patinete, na minha brinca de amarelinha, lá na rua, pá, engraçado, muito legal, você estava vendo lá, né? Na minha rua eles pegam pedaço de isopor e saem jogando na rua toda, minha rua é assim. Tua rua é assim? Minha rua é feliz, rapaz, né? Muita felicidade lá na minha rua, mas também tem um estilo lá, mais ou menos. É só para comemorar, né? A gente mora lá, é bom demais, né? Tenho minha casa lá, mas expectativa versus realidade. Eu tenho uma expectativa, mas eu vou trabalhar para que ela seja real. Você entende? Então, no dia 3, eu vou estar pregando sobre expectativa e realidade. Vai ser o dia todo, dia 3, eu quero que você venha logo, rompeu o ano, dia 3, você tem que estar dentro da igreja, tá bom? E nesse dia eu vou dar comida grátis para todo mundo, aqui todo mundo vai almoçar. Presente para os irmãos, vão comer. Churrasco não, vai ser uma roda de massas, pronto. Vai ser uma roda italiana aqui, vai ser bênção demais. Então, queridos, dia 3, expectativa versus realidade. Vai começar 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. E 9 horas da manhã você vai vir, nós vamos dar início, vai vir a hora do almoço, depois da hora do almoço, 2 horas da tarde, a gente começa de novo e termina. Você vai ver que a gente vai fazer um negócio aqui de qualidade mesmo. E essa semana eu já estou pegando meu grupo para quinta-feira estar comigo, sem ser essa quinta-feira, outra quinta-feira, olha aí, ó. Os grupos, o pessoal que fica comigo, sem ser essa quinta-feira, outra, nós temos que estar juntos para estudar sobre expectativa e realidade, que nós vamos trabalhar com os irmãos. Ouço amém? Amém, amém mesmo? Amém. Impacto em janeiro. Nós temos quantas vagas ainda? 20 vagas? 19 vagas, tá bom? Para o impacto em janeiro, então é R$200 para você ir, você vai na sexta-feira, isso é 23, 24, 25 de janeiro. Você vai sair daqui na sexta-feira conosco, né? Você vai chegar no sítio, a gente vai receber você, você vai jantar, a gente vai dar uma palestra e no outro dia vai ser o dia todo. Não pense que você vai para a piscina tomar banho, não adianta. Não pense que você vai jogar bola, você não vai jogar bola, não vôlei também não vai jogar bola, nós vamos estudar, nós vamos ser ministrados pelo Senhor, amém, amados? Você não está indo para um resort, você não vai comer aquelas comidas, vai chegar lá, vai ver 3, 4 carnes, nada disso, amém? Nada disso. Você vai comer uma comida básica, feita pela tia Alzira. Quem é essa tia Alzira? Nem eu conheço, mas vai ser por ela que vai ser feito, né? Então, queridos, vamos fazer uma comidinha legal, você não vai ficar com fome, você vai tomar café, tu vai lanchar, tu vai fazer tudo direitinho. Mas vai ser 2 dias que nós vamos ministrar sobre a sua vida. Ouço amém? Então, esses são os anúncios. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, dê uma boa oferta ao Senhor. Olhe para mim, o que eu falar, você vai falar para o seu irmão. Sim? Legal? De boa? Amém? Diga para o seu irmão que está ao seu lado da seguinte forma: o pastor precisa pagar 13º para as pessoas que trabalham aqui. E ele conta com você. Amém? Conto com você. Você é a pessoa que abençoa esse lugar, você é a pessoa que tem declarado bênção sobre esse lugar, na sua vida financeira, com a sua presença. Então,
Faça isso mais uma vez, eu tenho certeza que Deus vai honrar a sua vida. Amém? Quem separou o seu envelope, fique de pé, por gentileza. Nós vamos agradecer a Deus por sua oferta, o seu dízimo. Erga os céus, Pai, em nome de Jesus, Tu sabes os compromissos que temos daqui para frente, Tu sabes o compromisso que temos agora em dezembro. Eu te peço que os Teus filhos sejam fiéis nos dízimos, nas ofertas, nesta noite, que eles possam, ó Pai, desfrutar também do melhor, que eles possam dar um dízimo. Pessoal, graça e paz, olha só, tá chegando dezembro. Eu tenho uma novidade muito especial para você. Todas as quartas-feiras de dezembro, todas as quartas-feiras nós vamos viver as quartas-feiras da virada, as quartas-feiras da virada. Então, dia 3 agora vai estar o pastor Leandro da Assembleia de Deus vai estar nos abençoando aqui, trazendo uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. No dia 10, quem vai estar conosco é o pastor Marcelo Graça. Pastor Marcelo Graça é o pastor da Advec da Penha. Você conhece ele, né? Então, tenho certeza que você vai sair daqui com uma chave na mão para abrir as portas de 2026. No dia 17, quem vai estar conosco é o pastor Cléo Holanda, pastor e doutor Cléo Holanda, da Igreja de Nova Vida. Não é isso? Vai estar nos abençoando. Querido, vai ser um dia maravilhoso. Tenho certeza que vai ser uma noite, quer dizer, maravilhosa para todos nós. No dia 24, a partir das 10 horas da noite, eu vou estar fazendo uma live, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, que vai ser a noite, né, de Natal, dia 24 para 25, vou estar abençoando sua casa e o seu lar numa live muito especial. No dia 31, o dia da virada. Venha pegar o seu óleo, venha trazer a sua oferta de amor, né, para abrir essas portas financeiras da sua vida. Eu tenho certeza que vai ser uma noite ímpar. Já estou preparando uma palavra, o pessoal do louvor está preparando os louvores no dia da virada, então você é o meu convidado, tá bom? São 5 quartas-feiras, querido, são 5. É imperdível, você não pode perder agora em dezembro. Espero por você em todas elas, eu espero por você, olha. Confirme isso aí, coloque na sua agenda, vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Vem cá, eu espero por Carlos você, e Deus Daiane. te abençoe. Fazem 18 anos de casados, isso é forte, hein? 18 anos de casado. Essas palmas estão fracas, é 18 anos. É, rapaz. Tem fã em tudo no casamento, é coisa boa demais, né? Essas estrelas têm história, né? Estenda as mãos aqui para frente. Pai em Cristo, eu te agradeço pela vida deste casal, que hoje está aqui no altar, ó Pai, dando validade à família, dizendo que vale a pena viver em família, vale a pena viver casado, Pai. Então, que eles sejam exemplo para todo esse povo que aqui está, que casamento vale a pena, ó Pai. Eles são aliançados contigo, então eu te agradeço nesta noite pelos seus 18 anos de casamento que tu concede a este casal, Pai. Nós como igreja abençoamos, em nome de Jesus, digam todos amém, e aplauda Cristo! Parabéns, hein? Graças a Deus. Hoje tem um bolo lá na cantina feito, já acabou o bolo não, né? Acabou o bolo? Meu Deus, tem que trazer de novo, né? Acabou o bolo que a Dai fez, né? Gente, se você compre hoje lá na cafeteria, você vai ajudar bastante, tem café lá, tem doce, tem coisa boa para você, tá bom? Outra coisa, eu quero agradecer os irmãos que estiveram comigo aqui de 6 da manhã até as 18 horas, orando. Nós recebemos aqui logo pela manhã, quase 7 pessoas, 6 horas da manhã orando comigo. Falei, rapaz, que felicidade, que legal, né? Então foi 12 horas de oração, sou grato. Na próxima, querido, entre, venha orar, que isso é muito importante para todos nós. Ouça o amém da igreja? Vamos receber o pastor Marcos Awad. Você pode aplaudir Jesus? É sempre bom estar aqui, é bom poder compartilhar da palavra do Senhor com você. Essa igreja é uma igreja bem ativa. Pastor Ney é do mesmo tempo que eu sou, de Nova Vida, e a Nova Vida não tinha tanta atividade quanto vocês têm hoje. Aproveitem estas oportunidades, porque certamente você será abençoado, amém? Aproveite, arrume tempo. Ah, não tenho tempo. Tem. Quando a gente quer, irmão, a gente arruma tempo. A gente dá um jeito e a gente acaba arrumando.
2 dias que eles viviam, não é a minha mensagem, mas eles viviam na comunhão, no partir do pão, nas orações. Imagina só. A gente parece que essa igreja primitiva é uma igreja de ET, é uma igreja do outro mundo, e não era, irmão. Era uma igreja feita de pessoas, como eu e você, com as nossas fragilidades, com as nossas imperfeições, mas era uma igreja o quê? Junta, uma igreja unida. Lê lá a partir do verso 42. Eles estavam em todos os momentos, no partir do pão, nas refeições, nas orações, perseveravam na doutrina dos apóstolos, uma igreja maravilhosa. E a gente também pode ser essa igreja, e não apenas olhar como, que tempo bom essa igreja, a igreja primitiva devia ser um sonho. Tinha problemas? Tinha problemas. Ananias e Safira quiseram enganar Pedro quando venderam uma propriedade. Tinha problemas? Tinha, mas era uma igreja junta, era uma igreja unida, amém? Então, só depende de nós. Há coisas que só dependem de nós para sermos abençoados, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia, a ficar de pé. Você pode ficar de pé, por favor? Abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 31, eu vou ler apenas o versículo de número 4. Primeiro Samuel, capítulo 31, verso 4. Talvez, à medida que eu falar, talvez o tema assuste você um pouco, mas é uma realidade da nossa vida. O tema da minha mensagem, que eu vou utilizar apenas o verso 4, é a morte de Saul. E o que a gente pode aproveitar com a vida de Saul? O que a gente pode absorver da vida de Saul? É isso que eu quero tentar, nessa noite, com a ajuda de Deus, traduzir para você. Diz assim, 1 Samuel 31, 4. Então, disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me transpasse e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então, Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Oremos. Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos preciosos que aqui estamos vivendo, momentos que não voltam mais, onde cantamos louvores, onde expressamos a nossa gratidão ao Senhor através dos louvores. Através das músicas estampadas no Data Show, cantamos, ó Deus, para glorificar o Teu nome. Falamos contigo e agora te pedimos, Pai, fala conosco. O texto é o mesmo, a mensagem é a mesma, Senhor, as lições são as mesmas, mas Tu és um Deus tão maravilhoso que o Senhor é capaz de falar a cada um de nós na nossa particularidade. O Senhor é capaz de nos ensinar, o Senhor é capaz de nos dar a direção certa, para que possamos viver uma vida abençoada, Senhor. Fala conosco nessa noite, nós queremos esponjar a Tua palavra, nós queremos absorvê-la, que a nossa mente possa estar cativa à Tua palavra. Fala com a gente, Pai, te pedimos isso no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém. Pode tomar o seu assento. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que aconteceu antes da morte de Saul, o que ele deveria ter feito. Permita-me falar nessa noite um pouco sobre algo que vai acontecer a todos nós. A todos nós. Este é um assunto, reconheço que muitos não gostam, mas a verdade é que todos nós um dia vamos morrer. Não há escapatória para ninguém. Muitas vezes, eu tenho um cliente impaciência e então eu não vou de carro, eu vou de trem, é bom demais, o chofé me leva no ar-condicionado, me traz, eu solto na estação, pego na outra, vou lendo o livro, vou escutando música, enfim.
E eu fico olhando para as pessoas. Elas não sabem o que eu estou pensando, mas eu fico imaginando, olhando as pessoas, eu assisto os noticiários, eu vejo o nosso Brasil, irmãos, precisa de muita oração, não é de pouca, não. O Brasil precisa de nossos joelhos. A igreja é a agência de Deus aqui na terra. O que pode mudar no nosso país será através das nossas orações. Mas a morte, ela pega todas as pessoas. Ela vai chegar aos reis, aos presidentes, aos ministros, às pessoas comuns, aos príncipes, às princesas, os generais, os coronéis, os pastores. Não tem como escapar. Ninguém tem como escapar da morte. Você que está me assistindo pela internet, você também não pode escapar da morte. Só em Cristo Jesus há uma possibilidade de nós escaparmos da morte eterna, não desta morte física. A morte física, todos nós passaremos por ela. E Deus disse a Abraão, e se há alguma dúvida a respeito da existência de Deus, para mim esse versículo, ele nos dá a entender, ele nos mostra a resposta de Deus para algumas dúvidas. Disse Deus a Abraão, tu és pó e ao pó voltarás. Se alguém tem dificuldade em entender a existência de Deus, os decretos de Deus, as leis de Deus, só esse versículo de Gênesis, do capítulo 3, já nos deixa informado que todas as pessoas, todos os seres humanos, nossos filhos, nossos netos, todos nós, vamos passar pela morte. Esta morte física vai alcançar todos nós. Não há ninguém que escape. Não há ninguém que seja capaz de fugir. Todos nós um dia morreremos. Alguns morrerão fisicamente e eternamente. E por que morrerão fisicamente e eternamente? Porque não receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. O escrito João vai dizer, no capítulo 1, no versículo 26, e todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O João vai dizer que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas o capítulo em apreço, ele vai contar a história da morte de Saul. Ele vai dizer o dia final de Saul. Ele vai falar, este capítulo 31, ele vai falar da última batalha de Saul. Os últimos momentos de Saul, os últimos dias de Saul. E para isso, eu quero destacar 7 coisas que Saul deixou de fazer antes de morrer. E por isso eu quero me ater em Saul, porque nós vivemos uma vida como se nós nunca fôssemos morrer. A gente ouve mensagem após mensagens. E eu perguntaria a você, durante um ano inteiro, quantas mensagens você ouviu? Olhe lá no calendário, se você veio terça, você veio quinta, domingo de manhã, domingo à noite, sem contar os estudos. Quantas coisas você aprendeu? O nosso problema é que nós somos informados, mas nós não somos transformados. Porque a transformação, ela só se dá quando nós aplicamos a uma necessidade de uma aplicabilidade daquilo que nós ouvimos. Você ouvir e dizer, não você dizer isso, essa mensagem tinha que ser para fulano. Irmão, Deus não fala com pessoas ausentes. Deus fala com gente presente. Eu já ouvi as pessoas dizendo, fulano tinha que estar aqui para ouvir esta mensagem. Deus não fala com gente ausente, Deus fala com gente presente. Quando nós estamos naquele lugar, Deus quer falar com a gente, Deus não quer falar com o outro. E eu quero destacar estas lições,
Porque nós precisamos cuidar da nossa vida hoje, é hoje, para não deixarmos pendências para amanhã. Nós não podemos resolver as nossas pendências depois da morte, não há como. Hebreus 9, 27 vai dizer que cabe ao homem, a toda a humanidade, morrer uma só vez. E logo depois disso vem o juízo. Ora, se eu sei que eu vou morrer uma só vez e que eu não tenho uma outra oportunidade, eu preciso fazer ou ouvir o que Ezequias ouviu. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. A vida de Saul nos remete a uma análise profunda de quem nós somos. Nos remete a uma análise profunda da nossa vida. A primeira coisa que Saul ele vai deixar de fazer antes de morrer, talvez você diga assim, eu tenho muitas coisas para fazer antes de morrer, mas preste atenção, esqueça as coisas materiais que ficam, que passam. Esta semana, um torcedor de um time aí, preto e vermelho, estavam indo para o estádio, um médico, se eu não me engano, e ele indo em direção ao estádio, ele bateu com a cabeça, se eu não me engano, numa passarela, porque eles estavam em cima do ônibus, e o homem morreu. Aquele homem morreu. Ele estava indo para uma festa, e o que o senhor pensou? Eu pensei para onde ele foi passar a eternidade. O Rex Samba, um evangelista muito antigo, ele tinha uma frase muito célebre que dizia assim: se o seu coração parasse de bater hoje, você sabe aonde você iria passar a eternidade. Você sabe aonde você iria viver, porque assim como cabe ao homem morrer uma só vez, assim como tu és pó e ao pó voltará, a verdade é que a Bíblia nos ensina que há uma eternidade. E hoje, esses mesmos homens se perderam. E eu fico a me indagar, como pode aquilo que reprovavam, hoje eles aprovam. Como é difícil você entender isso, como as pessoas mudam de rota, como as pessoas mudam de caminho, como as pessoas despregam aquilo que pregavam. Por isso que Paulo vai dizer que ele pregava e
na igreja. Fulano não serve mais a Deus. Fulano está, como a gente costuma dizer, desviado, se desviou do... Aquela pessoa tinha tudo para dar certo. Aquela pessoa tinha tudo para funcionar, para ser uma bênção. Aquela pessoa tinha tudo para ser um instrumento das mãos de Deus. Aquela pessoa era um instrumento nas mãos de Deus. Mas não é mais hoje. Abandonou o Senhor. O que acontece justamente com Saul. Se voltar para Deus, só é possível em vida. Saul morre sem se reconciliar com Deus. Saul foi um homem, um rei, escolhido, porque o povo pediu, Deus escolheu Saul, mas Saul foi muito desobediente a Deus. Problema entre a diferença que havia entre Saul e Davi era enorme, porque pecado não tem tamanho, porque pecado também Davi cometeu. E não apenas um pecado que talvez a gente pudesse qualificá-lo como um pecado pequeno, não, ele cometeu um pecado grave. Ele ficou com a mulher do seu soldado e ainda mandou matá-lo, porque ele mandou colocar na frente de batalha. Mas qual a diferença de Saul para Davi? Uma diferença elástica, irmão. Uma diferença muito grande, porque se por um lado Saul se mantinha irredutível, mesmo com as suas falhas, ele não se dobrava, ele não se humilhava. Davi não, Davi chega para Deus e diz: Senhor, nunca retire de mim o teu espírito. Há uma diferença muito grande. Você lembra em 1 Samuel capítulo 13, verso 9, quando Samuel demora a chegar, e o que Saul faz? Saul diz: Samuel não chegou, então deixa que eu faça o sacrifício. Você lembra do texto de 1 Samuel 15, 8? Quando Deus chega para ele e diz assim: Saul mata todos os amalequitas. E o que ele vai fazer? Ele vai poupar Agag, um dos amalequitas, rei dos amalequitas. Em momento algum você viu Saul se dobrar a Deus. Em momento algum você vê Saul se olhar para dentro de si e dizer: Senhor, eu pequei, eu errei. E inúmeras vezes, você vai ver a atitude de Davi completamente diferente. A segunda coisa que Saul deixou de fazer antes de morrer foi se reconciliar com Davi. Saul foi um homem que perseguiu a Davi durante muito tempo. Não pouco tempo, mas muito tempo. Ele é um perseguidor. Ele não se reconcilia com Davi. E nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Se nós temos alguma pendência com alguém, a gente precisa resolver. A gente precisa colocar em ordem. A gente precisa se organizar se há alguma pendência. Mas Saul não se reconcilia com Davi. A diferença entre Saul e Davi é que Saul olha para Davi como competidor. Para Saul, Davi é um competidor, está competindo com ele pelo reino. Mas Davi olha para Saul como ungido de Deus. Quando Davi olha, Davi teve 2 oportunidades na caverna para matar Saul, e ele não faz. Davi olha para Saul como ungido de Deus. A forma como Saul olha para Davi, foi roubando a beleza do reino dele. Saul não se atentou que dentro de todo o seu reino, a volta do seu reino, ele era um homem privilegiado. Primeiro rei de Israel, ninguém tinha sido escolhido, não havia rei em Israel naquela época, e ele não olhou para isso. E ele não percebeu que o alívio, a reconciliação traz alívio ao coração. Quando a gente se reconcilia com alguém, e a gente não pode passar desta vida sem que haja uma reconciliação,
E a reconciliação traz alívio. Saul tenta matar Davi para frustrar os planos de Deus. E reconciliar é verdadeiramente estabelecer uma harmonia. E Saul, como Saul vai morrer? Saul morre sem se reconciliar com Davi. Saul morre sem se arrepender. Saul morre sem entregar a sua vida para Deus. Saul morre sem se reconciliar com Davi. Terceira coisa que Saul deixou de fazer antes de morrer: abandonar o ciúme. Saul era um homem muito ciumento. Eu espero que você não seja uma pessoa ciumenta, porque ciúme não traz nenhum proveito. E olha, o ciúme não dá na madeira, o ciúme não dá na obra de alvenaria. Ciúme, ele dá aonde ninguém vê, no nosso coração. Quando eu olho para você, eu não sei se você tem ciúme de alguém. Quando você olha para mim, porque eu sou tão humano quanto você, quando você olha para mim, você não sabe se eu tenho ciúme de alguém. Mas a verdade é que o ciúme é destruidor. O ciúme é devastador. E apenas um dia, bastou um dia, para que o ciúme ele entrasse no coração de Saul. Em 1 Samuel, capítulo 18, verso 8, parte B. Depois daquela vitória de Davi sobre Golias, que ele vence Golias, as mulheres começaram a cantar. As mulheres criaram uma música. As mulheres muito alegres começaram a cantar a música que diz assim: Davi venceu 10 milhares e Saul venceu milhares. O texto vai dizer assim: na verdade, o que me falta? O que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não é mais o mesmo homem. Saul não é mais o mesmo rei, porque ele começa a indagar: olha, se eu venci milhares e Davi venceu 10 milhares, isso significa que Davi é maior do que eu. Mas quem é o rei? O rei sou eu. Daquele dia em diante, Saul não é mais o mesmo. Nós temos que ter o cuidado de nos examinar. Nós estamos chegando ao final do ano e a gente faz aquela retrospectiva do que deixamos de fazer, do que não fizemos, do que poderíamos fazer. Enfim, nós fazemos uma retrospectiva e nós precisamos olhar para a nossa vida. Nós precisamos nos enxergar. Às vezes a gente enxerga o outro e nós precisamos nos enxergar. Saul vai chegar à conclusão que, se ele venceu milhares e Davi 10 milhares, isso significa que Davi é melhor. Isso significa que aquele povo, isso na cabeça de Saul, isso significa que aquele povo está dizendo que Davi, que é apenas um soldado, nem era soldado na época, Davi, ele é maior do que eu. Saul queria exclusividade. Há muita gente, nós temos que ter o cuidado com isso, irmãos, porque o que fazemos, fazemos para Deus, e a nossa vida precisa ser uma vida agradável aos olhos de Deus. Isso é tão importante a gente olhar para nós. Eu sou de um tempo de alguns bons pregadores, como Billy Graham, como Jimmy Swaggart, eles não estão mais aqui, mas o que eles levaram diante de Deus, o que eles levaram na presença de Deus. Existe muita gente com esse sentimento, e o ciúme, muitas vezes, ele se torna competitivo. Isso acontece muito nas famílias entre nora e sogra, aquela competição, não, o filho meu, mas o marido também é meu. Este ciúme, ele está nos palácios, mas ele também está nas casas humildes e
tristemente, esse ciúme destruidor está na casa de crente. Saul vai morrer com ciúme de Davi. Saul vai levar até a morte o ciúme. Ele não abre mão. Ele quer de qualquer jeito matar Davi. Ele tem ciúme de Davi. Ele olha Davi com outros olhos. E ele vai morrer com ciúme. Ouça bem, irmãos. O ciúme destrói a pessoa que o tem. Vou repetir. O ciúme destrói a pessoa que o tem, que o possui. Se você possui ciúme, esse ciúme não vai destruir o outro, ele vai destruir você. Você que vai ser destruído. O ciúme, ele é capaz de corroer a alma. Por isso é muito importante nós fazermos uma retrospectiva da nossa vida. É nós olharmos para dentro de nós e dizermos a nós mesmos: esta área aqui eu sou falho. Eu estou falhando demais nessa área aqui. Eu, como você, dirijo. E olha, eu não sei por que o Detran distribui tanta carteira, porque é impossível que tenha tanto motorista. E eu, a Rosa está de prova, eu dirigindo, sempre falava assim, o motoqueiro, o condutor do carro, do automóvel, fazia uma besteira, eu falei: meu Deus do céu, esse cara não sabe dirigir. Eu comecei a olhar para mim e dizer: Senhor, me dá domínio próprio. Eu preciso disso. Eu preciso, porque eu não vou mudar os barbeiros. Eles vão continuar fazendo as mesmas besteiras que fazem. Se há alguém que tem que mudar, sou eu. Eu não vou mudar o motoqueiro que passa na minha frente, eu tenho que frear, porque senão eu vou bater nele. Eu não vou mudar essas pessoas, eu preciso mudar. Você está entendendo o que eu quero dizer a você? A gente precisa olhar para a nossa vida, detectar as nossas fragilidades e olhar o seguinte: eu não posso resolver, eu não posso mudar essa situação, mas eu posso mudar a minha vida. Eu posso ser uma pessoa diferente. E quando eu sou uma pessoa diferente, eu abençoo a minha própria vida e acabo abençoando o outro. Você há de convir comigo tantos assassinatos em discussão no trânsito. Um se aborrece com o outro e vai lá, e o bem fica, o carro fica, a moto fica, e a pessoa vai embora. Como a gente precisa olhar para a nossa vida. Eu destaquei Saul com o ciúme, mas pode existir muitas coisas, muitas áreas na sua e na minha vida, que nós precisamos fazer um exame contínuo. Não um exame anual, não de ano a ano. Eu vou fazer uma retrospectiva do ano, não. Eu tenho que fazer uma retrospectiva da minha vida todo dia. O que eu estou fazendo com as mensagens que eu estou ouvindo? Elas estão me informando ou elas estão me transformando? De 2024 a 2025, eu sou um crente melhor? Eu me pergunto, eu sou um pastor melhor? Eu prego melhor? Eu canto melhor? Eu faço as coisas com mais excelência do que eu fazia? O ciúme, irmãos, destrói a pessoa que o possui. O ciúme corrói a alma. O ciúme é um sentimento que precisa ser destruído da nossa vida. A gente precisa destruir o ciúme da nossa vida. Por quê, pastor? Porque o ciúme é uma obra da carne. Quando você vai lá, tem uma relação das obras da carne, Gálatas 5, capítulo 20. Tem uma relação de coisas que você não, e eu também. Ouça o que eu vou dizer: a Bíblia é uma espada de dois gumes. Ela não corta só aí, não, ela corta aqui também. Que eu e você não podemos fazer. Essas obras, o texto vai dizer que a lista é enorme. E ele vai dizer assim: a respeito das quais outrora vos prevenir, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Ora, se não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam, eu preciso então tirar da minha lista essas obras da carne, e dentre elas o ciúme vai estar lá. Vai estar lá. Porque o que me dá vida eterna não é ser pastor, não é a minha credencial que me dá a vida eterna, irmão. Não é o que você faz na igreja que lhe dá a possibilidade de viver uma vida na eternidade. O que nos dá
A possibilidade de irmos para o céu é santificai-vos, é nos santificar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Nem os pastores, nem apóstolos, nem bispo, nem diácono, ninguém vai ver a Deus. E ele está então exortando o povo, dizendo, como outrora vos preveniu. Ele está dizendo, eu já avisei isso vocês há um tempão, que não herdarão o que tais coisas praticam. E quando ele fala do fruto do Espírito, depois de falar amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, ele vai dizer assim, contra estas coisas não há lei. Você pode fazer. Essa lista de fruto do Espírito, ela tem que fazer parte da minha e da sua vida. O ciúme, irmãos, ele não escolhe posição, ele não escolhe sexo, cor, raça, posição social, não. Como eu já disse, ele entra no nosso coração. O ciúme, ele é muito fácil de ser detectado. Por quê, pastor? Porque o ciúme, ele surge de dentro para fora. Você percebe, ao conversar com alguém, se essa pessoa é ciumenta ou não. As pessoas que têm ciúme, elas vão externar esse sentimento. Ela não vai dizer, eu tenho ciúme, mas ela vai externar. Assim como Saul externou. Saul externou o seu ciúme quando ele disse, aquelas mulheres cantaram que Davi venceu 10 milhares e eu venci milhares. Ele externou. Agora só lhe falta o reino. Ele externou. A gente externa certamente o ciúme que a gente tem, porque o ciúme é um sentimento desagradável na vida de um crente. Eu e você não podemos ter. Quem tem ciúme, irmãos, precisa se vestir de santidade, porque ciúme é obra da carne. O ciúme, ele encontrou lugar, ele encontrou abrigo, eu diria, ele encontrou morada no coração de Saul. E ele não encontrou morada em lugar, espaço no coração de Saul por um tempo, mas por toda a vida. Saul morreu com ciúme de Davi. Nós temos que ter o cuidado e olharmos sempre para nós não cometermos. Quem era Saul? Saul foi um rei escolhido por Deus, mas muito embora com todos esses privilégios, ele morreu como não deveria morrer, porque ele não cuidou do seu coração. O ciúme, ele quer eliminar aquilo que traz ameaça. Davi trazia a Saul ameaça. Quando Saul olhava para Davi, ele dizia, esse cara está me ameaçando, ele quer tomar o meu reino. Para Davi, não era uma ameaça. Davi não olhava assim. O ciúme, irmãos, é aquele que destrói a nossa vida, que acaba com a nossa vida. Saul tinha medo de perder o reino. Olha o que ele vai dizer em 1 Samuel 20, 31. Pois enquanto o filho de Jessé, ele está falando isso ao seu filho, enquanto o filho de Jessé vier sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino. O ciúme é uma prova de insegurança. Se você é ciumento, você é inseguro. Porque uma pessoa que não tem ciúme, ela tem segurança. As pessoas, elas acabam, a pessoa que tem ciúme, ela inferniza a vida do outro. E a gente precisa se lembrar que nós somos crentes. Você pode conhecer um Saul. Ouça bem o que eu vou dizer. Você pode conhecer um Saul. Talvez você diga assim nessa noite, pastor, eu conheço um Saul. Você pode conhecer um Saul. Você só não pode ser um Saul. Conhecer você pode. Ser você não deve. Há pessoas que têm ciúme da posição que ocupam. Eu sou responsável pela EBD lá, e aí de vez em quando eu tiro um professor e boto outro. Tira esse cara daqui e põe lá. A gente acha
que o que a gente faz é nosso e que ninguém faz melhor do que a gente. Se eu não fizer, ninguém faz. Bobagem, irmão. Se eu não fizer, outro vai fazer. Se eu não fizer, outro vai fazer. Bispo Roberto estabeleceu a nova vida. Bispo Roberto morreu, a nova vida está aí. Lembra daquele comercial, o tempo passa, o tempo voa, mas a nova vida continua numa boa? É verdade. Bispo Roberto morreu, mas a nova vida funciona. Há pessoas que têm ciúme da posição que ocupam. Não, essa posição é minha. Não, eu sou o dono dessa posição. Irmãos, nós somos mordomos e não donos. Nós somos serviçais, nós somos servos da obra que o Senhor nos confiou. Todos nós, sem exceção, somos temporais no de alguma forma, por um outro prisma. Há pessoas que não substituem a outra, no sentido do trabalho ser feito, com qualidade, com perfeição, mas o espaço não ficou desocupado, mesmo que aquela pessoa não faça tal qual a outra fazia. Ouça com atenção, o ciúme destruiu a vida de Saul, e ele pode também destruir a nossa vida, a minha vida e a sua vida. Um dia só, Saul morreu. O que adiantou ter ciúme? O que ele ganhou tendo ciúme? Ele poderia ter sido amigo de Davi e ele teria um excelente amigo, um excelente guerreiro do lado dele, que estaria com ele. Saul morreu com o ciúme de Davi. E aí o que aconteceu? Um dia, quando Saul morreu, quem foi o rei? Davi. Nós precisamos tirar do nosso coração coisas que a gente sabe que não provém do Senhor. Repito, essas coisas não dão na madeira, dão no lugar aonde ninguém vê. Seu coração, meu coração. Quarta coisa que Saul deixou de fazer antes de morrer. Saul deixou de buscar paz. Por causa de Davi, Saul perde a paz. Há pessoas que dizem assim, eu perdi a paz por causa de fulano. Às vezes a pessoa nem fez nada. Perdeu a paz porque não tinha paz. Saul vai viver um reino conturbado. Meu querido, você só tem uma vida, assim como eu, amém? Amém? Quem está dormindo, diga amém. Tem bastante gente dormindo. Está perdoado. Essas cadeiras são confortáveis demais. Eu fico imaginando o culto de manhã. Meu Deus, se for uma voz assim tranquila, maravilhosa, tu vai. Mas Saul não aproveitou a vida. Querido, aproveite a vida. Você sabe que você hoje está mais velho do que ontem, não sabe? E que amanhã você vai estar mais velho do que hoje. Você tem como mudar isso? Não. Então, você sabe que o tempo vai passando. Aproveite a vida em paz, irmão. Vive em paz. Vive em paz na igreja, no meio da sua casa, da sua família. Saul não aprendeu, Saul era um rei. E ele não aprendeu a ter paz. A Bíblia vai dizer, busque a paz e empenha-te por alcançá-la. Em 1 Samuel 22, 17 e 19, diz assim, os guardas de Saul não quiseram obedecer a Saul e mataram os sacerdotes, então doentes. Saul foi um homem que vai morrer sem uma paz interior. Irmão, lute para ter paz. Eu, quando leio o salmista dizendo assim, eu deito e logo pego no sono, é o salmo da minha vida. Salmo da minha vida. Porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Permita-me contar um acontecimento
que surgiu na minha vida, de tanto que eu durmo e deito mesmo. Eu só não durmo dirigindo. Dirigindo eu não consigo dormir, eu estou lá, mas fora disso, no ônibus, eu antigamente, não sei se hoje ainda tinha aquelas cadeirinhas, eu era office boy e coloquei a minha pasta no meu colo. E eu me lembro que eu tenho a fome de dormir. E eu fui. De repente, o ônibus fez uma virada, deu uma entrada numa rua. Quando ele foi, eu fui também. Aí ele virou e eu com a pasta, quando ele fez a curva, eu caí sentado no chão. Eu peguei a Bíblia e disse: Jesus, tem misericórdia de mim. Botei a pasta de novo e continuei dormindo. Paz precisa nascer dentro de nós. Saul se tornou uma bomba relógio. Você conhece aquela pessoa que tudo explode? Pessoa que não sabe viver. A gente precisa viver, irmão. Você não vai ter outra oportunidade. Estão falando sobre casal aqui. Querido, aproveita, porque no céu não vai ter casamento, hein? Aproveita. Os saduceus pensavam que teria casamento, perguntaram. Aí Jesus chega e diz assim: ó, no céu não se casam nem se dão em casamento. Então, aproveite enquanto você está casado, porque no céu não vai ter casamento. Saul não tinha paz. O que adianta ser um rei sem paz? O que adianta ter proeminência, ter tantas coisas e não ter paz? Saul não tinha paz em casa, Saul não tinha paz no reino, Saul não tinha paz em lugar nenhum. Ouça o que eu vou dizer: quem não tem paz, não tem amigos. Tenha paz, irmãos. Por quê, pastor? Porque a paz produz saúde. Tenha paz. Não viva assim tão aborrecido, tão elétrico. Tenha paz. Aquieta-te. Diga você. O salmista vai dizer assim, nos momentos mais difíceis: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Conversa com você. Você conversa com você? Quando você se sentir mal, conversa com você. Diga para a sua alma: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda o louvarei. Quinta coisa que Saul deixou de fazer antes de morrer: pedir perdão à sua família, em especial ao seu filho. Saul é um homem que está desgovernado. Saul é um homem que está desorientado. Ele vai ofender a sua mulher, em 1 Samuel, capítulo 20, verso 30, ele vai dizer: mulher perversa e rebelde. Ele vai lançar, em 1 Samuel 20, verso 33, ele vai lançar uma lança para tentar ferir Jonatas, o seu filho. Saul tinha dificuldade em pedir perdão. Será que você tem? Será que nós temos? Se você ofendeu alguém da sua família, irmão, se reconcilie. Viva em paz, viva em segurança. Se você machucou alguém com as suas palavras, resolva isso o mais rápido possível. Se você tem alguma coisa contra alguém, resolva. Não deixe que o tempo vai se encarregar. Não, o tempo vai endurecer o seu coração. O tempo vai ser pior. Com o passar do tempo vai ser pior. Sexta coisa que Saul deixou de fazer antes de morrer: pedir ajuda diante dos problemas emocionais. O que Saul precisava de uma cura interior. Porque os atos de Saul refletiam a sua doença interior. A Bíblia vai dizer que Saul era belo. Não havia homem como ele. Ele era um homem alto, bonito. A Bíblia vai dizer a respeito dele: ele era isso tudo por fora, mas por dentro não. Saul não via nada de bom nas pessoas, não olhava as pessoas como deveria olhar. A vida de Saul é uma vida amarga. Ele é rei. Como é que pode? Ele é rei, mas ele é um homem amargurado. Ele se tornou um homem azedo. Você conhece alguma pessoa azeda? Espero que você não seja. Você conhece uma pessoa azeda? Saul se tornou um homem amargo, um homem azedo. Saul não queria ouvir ninguém. Saul tinha o profeta Samuel. Saul tinha Jonatas, mas ele não queria ouvir ninguém.
Ele não queria dar atenção a ninguém. Ele não dava ouvido a ninguém. Saul estava doente emocionalmente. E Saul vai morrer doente emocionalmente. Porque o maior problema de Saul não era com Davi, era com ele mesmo. O problema de Saul não era com Davi só, o problema era com ele. Por quê? Porque Saul armazenou na sua mente, no seu coração, ódio. Saul impediu a si mesmo de ser amado. Suas vestes emocionais e espirituais, elas não foram mudadas, não foram transformadas. Saul, na verdade, estava numa areia movediça. Cada movimento que ele fazia, ele se afundava mais. Saul ficou atolado em suas memórias. As memórias de Saul diziam assim: Davi venceu 10 milhares e eu apenas milhares. As memórias de Saul, elas estavam no passado triste, no passado angustiado. Ele perdeu a alegria, ele perdeu a beleza, ele perdeu o colorido da vida. Nós não podemos deixar que as coisas desta vida nos façam perder a beleza, a graça, a alegria, o entusiasmo, a força, a alegria de viver. O que dominava Saul era o passado. Saul não conseguia olhar para frente, Saul só conseguia olhar para trás. O passado só serve para mim e para você como experiência para não errarmos de novo. Você não tem que ficar olhando para trás. Paulo vai dizer: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Nós precisamos prosseguir, irmão. Nós precisamos olhar para frente. O que aconteceu você não vai mudar, você não vai alterar, não tem como você modificar. Olhe para frente, olhe para um Deus que te salvou, olhe para um Deus que te ama, olhe para um Deus que transformou a sua vida. Os anos passaram, mas o passado continuou vivo na vida de Saul. Ele não olhava a vida, ele perdeu, ele era um rei, ele tinha o privilégio de ter uma vida maravilhosa, uma vida boa. Nós, irmãos, nós somos crentes, nós somos a igreja do Senhor e precisamos aprender, ter paz dentro de nós, viver emocionalmente bem, viver interiormente bem, chegar nesse lugar, levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, obrigado, Senhor, pela semana que se passou, eu estou vivo, eu estou louvando o Teu nome, obrigado por uma semana que se inicia hoje, e eu quero ser melhor esta semana do que foi semana passada. Não fique olhando para o seu passado, você não vai alterar ele, você não vai: eu podia ter feito isso, meu Deus, se eu tivesse 20 anos, eu não cometeria os erros que cometi. Meu irmão, você não vai conseguir nunca mais ter 20 anos, ponto final. Isso é a realidade da vida. Põe o pezinho no chão e diga: eu não posso voltar a 20 anos atrás, eu não posso fazer coisa diferente, mas eu posso fazer daqui para frente. Vou ser um crente melhor, eu vou ser um pai melhor, eu vou ser um marido melhor, eu vou ser um membro melhor, eu vou ser um servo melhor, tudo daqui para frente eu vou ser melhor. 7ª e última lição. Saul deixou de fazer antes de morrer, se preparar para a morte. Saul viveu como se nunca fosse morrer. Por quê? Porque ele nunca parou e nunca olhou para dentro de si e disse assim: eu estou fazendo tudo errado, eu estou cometendo erros, um atrás do outro, um abismo está me levando a outro abismo, eu preciso mudar. Saul se perdeu em suas próprias decisões. Agora, como a gente se prepara para a morte? Acertando, corrigindo a Saul morresse do jeito que morreu. Mas por que ele morreu assim? Porque ele viveu a vida inteira olhando para o passado.
Deus, irmãos, quer curar você do seu passado. Todo mundo lembra do passado, não tem como escapar, não tem delete. Se tivesse, né, irmãos? No computador, você aperta o delete, joga para a lixeira, para onde foi? Não sei, sumiu. Perdeu-se. Mas a memória da gente não é assim. Se alguém te ofendeu, você vai lembrar. Então, pastor, o que é perdoar? O que Saul não soube fazer. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem mágoa. Perdoar é lembrar sem ressentimento. Perdoar é lembrar sem dor. Perdoar é ter a certeza que a ferida foi fechada. Não importa o que aconteceu no passado, não importa o que você viveu no passado. Você não pode manter seu coração amargurado, azedo, triste. Deus quer libertar você do passado. Quantas chances Deus deu a Saul? Saul não quis. O Espírito Santo pode curar suas dores emocionais. O Espírito Santo pode fazer de você uma nova pessoa, uma pessoa melhor. O Espírito Santo quer libertar você, quer livrar você, quer tirar do seu coração ressentimento, tirar essas coisas que não vêm de Deus. O tempo passou e Saul não mudou. Lembre-se, você pertence a Jesus. Saul morreu com todas essas 7 coisas que eu falei para você nesta noite. Eu e você, nós não podemos terminar como Saul, irmãos. Nós podemos sair daqui hoje novos. Nós podemos sair daqui hoje diferentes. Saul foi amargo até a morte. Saul não mudou. Saul morreu escravo da sua consciência. Saul poderia ter sido um rei maravilhoso. Saul poderia ter sido um rei diferenciado, mas não foi. Não foi por quê? Porque tomou decisões erradas. Eu não sei qual é o seu problema, não sei quem você é, o que você pensa, o que passa na sua cabeça. Mas eu sei uma coisa: Deus quer que você seja uma pessoa diferente. Deus quer que você seja uma pessoa alegre. Você já notou que esse fruto do Espírito parece que a alegria parece que esse é o lugar onde Deus nos molda, onde Deus tira as arestas, sabe? Se tivesse uma aresta aqui, iria machucar minha mão, mas não tem. Deus quer moldar a gente. Eu queria cantar uma música bem antiga, não sei se vocês cantam aqui de tão antiga que é, mas aquela música de eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do olheiro, quebra a minha vida, é dó, vê se é dó. Eu quero ser. Você pode ficar de pé? Senhor amado, declare isso. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Mais uma vez. Eu quero ser. Declare isso ao Senhor. Senhor amado,
vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Você colocasse a sua mão no coração. Quando os instrumentos vão tocar, eu quero que você olhasse para dentro de você. Eu quero que você se examinasse. Geralmente a gente faz esse exame no dia da ceia, mas eu queria que você olhasse para dentro de você, porque certamente todos nós vamos achar alguma imperfeição em nós. Todos nós somos imperfeitos em alguma área. Mas eu quero que você peça ao Senhor nessa noite: Senhor, me faça um vaso novo, me faça uma pessoa diferente, me devolva a alegria da salvação, me devolva a alegria de estar na tua casa, me devolva a alegria de bendizer o teu nome, de ler a tua palavra, de orar. Ó Senhor, fale com Deus, peça a Deus isso. Enquanto a gente vai cantar mais uma vez essa música, depois eu vou orar por você. Eu quero ser, oh Senhor, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Senhor, ouça a nossa oração cantada nesta noite. Senhor, quero utilizar as palavras do salmista. Senhor, tu sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. A palavra não me chegou à língua e tu conheces toda a hora. Senhor, não há nada que possamos esconder de ti. Transforma a nossa vida nesta noite, que saiamos daqui pessoas transformadas, que saiamos daqui pessoas mudadas pela tua palavra, que saiamos para viver dias maravilhosos, que saiamos daqui para viver dias abundantes, cheios da tua graça. Pai, perdoa as nossas imperfeições, perdoa nossos erros, nossas fraquezas, nossas faltas, e faça-nos sair daqui hoje olhando para frente. Faça-nos sair daqui dizendo: eu posso melhorar, eu posso ser diferente, eu posso ser uma pessoa muito melhor do que tenho sido. Trabalha em nós, Senhor. Trabalha em nós, trabalha no nosso coração, trabalha. O salmista vai dizer: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me nos teus caminhos. Nos sonda nesta noite, Pai. Depois de ir para casa, saber que o Senhor é um Deus que cuida de mim. Pai, fala isso ao nosso coração. Faça-nos viver dias maravilhosos, faça-nos viver dias proveitosos.
a Tua graça seja sobre a nossa vida, Pai. Que nós possamos ter uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Te louvamos por Te conhecer e Te louvamos porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Pai. Diga ao Senhor, obrigado porque o Senhor cuida de mim. Diga obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha vida. Obrigado porque o Senhor me aceitou sem nenhuma explicação. E aquele que começou a boa obra na minha vida, diga isso a Deus. Senhor, eu sei que Tu começou uma boa obra na minha vida, e o Senhor há de aperfeiçoar. Te louvo, Pai, em o nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Pastor Ney, eu termino? Então estenda as suas mãos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essa igreja. Obrigado pela Tua graça sendo derramada sobre nós. Que nós saiamos daqui felizes, alegres. Que o nosso coração possa sair daqui regozijante. Porque o Senhor é o Deus da nossa vida. O maior rei de todos os tempos, Davi, vai dizer: um homem cheio do dinheiro, cheio de bens, um homem cheio de prata e ouro, vai dizer: outro bem eu não possuo, senão a Ti somente. É verdade, Pai. Não possuímos bem maior do que o Senhor. Leva-nos para os nossos lares. Porque nós saímos desse lugar, mas não saímos da Tua presença. A Tua presença é de ir conosco, ou dirigindo, indo a pé, esperando o ônibus. A Tua presença há de ir conosco. Leva-nos em segurança. Dá-nos uma semana abençoada. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. E que o povo do Senhor diga amém. Uma boa noite, até novamente nos encontrarmos. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Se você quiser ir embora cantando essa música, é uma boa pedida. Em minha vida. Pessoal, graça e paz, olha só, tá chegando dezembro. Eu tenho uma novidade muito especial para você. Todas as quartas-feiras de dezembro, todas as quartas-feiras nós vamos viver as quartas-feiras da virada, as quartas-feiras da virada. Então, dia 3 agora vai estar o pastor Leandro. O pastor Leandro da Assembleia de Deus vai estar nos abençoando aqui, trazendo uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. No dia 10, quem vai estar conosco é o pastor Marcelo Graça. Pastor Marcelo Graça é o pastor da Advec da Penha. Você conhece ele, né? Então, tenho certeza que você vai sair daqui com uma chave na mão para abrir as portas de 2026. No dia 17, quem vai estar conosco é o pastor Cléo Holanda, pastor e doutor Cléo Holanda, da Igreja de Nova Vida. Não é isso? Vai estar nos abençoando. Querido, vai ser um dia maravilhoso. Tenho certeza que vai ser uma noite, quer dizer, maravilhosa para todos nós. No dia 24, a partir das 10 horas da noite, eu vou estar fazendo uma live, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, que vai ser a noite, né, de Natal, dia 24 para 25, vou estar abençoando sua casa e seu lar numa live muito especial. No dia 31, o dia da virada. Venha pegar o seu óleo, venha trazer a sua oferta de amor, né, para abrir essas portas financeiras da sua vida. Eu tenho certeza que vai ser uma noite ímpar. Já estou preparando uma palavra, o pessoal do louvor está preparando os louvores no dia da virada, então você é o meu convidado, tá bom? São 5 quartas-feiras, querido, são 5. É imperdível, você não pode perder agora em dezembro. Espero por você em todas elas eu espero por você, olha. Confirme isso aí, coloque na sua agenda, vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Eu espero por você, Deus te abençoe rica e abundantemente. Até já, queridos!